se ele tá esperando o mesmo jogo, aí tem que olhar como é que o Flamengo se portou naquela partida e o que ele espera do Flamengo pra esse jogo contra o Córdoba. Né? Logicamente que os caras em casa, ainda mais na situação em que eles estão no grupo, eu tenho certeza, e acredito que o Felipe Luiz também, que a postura muda, meu amigo. Assim, o Córdoba tá numa situação que assim, eles podem falar, meu irmão, eu vou entrar aqui e não vou me expor. O Flamengo, por exemplo, se o Flamengo for contra o Córdoba, tiver a postura que teve no segundo tempo contra o Cruzeiro, esquece, meu amigo. Assim, esquece que é postura de um time que em nenhum momento buscou. E o Córdoba tá numa situação muito confortável, né, para eles se exporem contra o Flamengo. Então, eu acho que se ele né, faz uma projeção de que o Córdoba vai vir e ter a mesma postura que eles tiveram no Maracanã, eu acho que ele já imagina o que o Flamengo tem que fazer. Porque, assim, o Flamengo também naquela partida foi muito mal, muito mal. Mesmo assim, começa a partida criando oportunidades, teve uma do Juninho. Agora, uma coisa, né? Se o Felipe Luiz não confia, eu queria comentar isso, não confia no Juninho, precisa buscar um atacante. Vende Juninho, não sei o que vai fazer com o Juninho. Ele prefere improvisar o Bruno Henrique. Mesmo a gente teve ano passado o Bruno Henrique falando, eu não me sinto, né, que ele não vai jogar, que ele tenha má vontade, mas ele fala, eu não me sinto confortável, né? Ou seja, o cara se sente muito mais confortável jogando na posição dele, e ele quando tá de costas pro gol, ele tem dificuldade, e aí é entender, assim, não é culpa do Bruno Henrique, é entender a característica do cara, é igual querer pegar e falar assim, vou pegar aqui o Léo Ortiz e vou querer botar ele de 10, não, mas pô, na zaga você é o zagueiro que joga, uma coisa é o cara jogar na zaga, assim como era a situação dele estar jogando de volante, né, que em muitas partidas, inclusive, ele foi muito bem, mas ele falava, olha, em nenhum momento me neguei de jogar de volante e tal, mas eu prefiro jogar na zaga, é a mesma coisa, né, então, assim, a gente tem que começar a olhar. Hoje a gente tem o Pedro. Aí o Pedro, assim, por exemplo, eu não teria tirado o Pedro, cara. O Pedro, pra mim, é um cara que assim, eu acho que não foi. O Pedro teve duas oportunidades. O Pedro teve uma oportunidade, pra ser justo. O Pedro teve uma oportunidade, foi uma sobra de bola, né? Que ele vai dar aquela finalização que ele acaba chutando fofo. Que eu até brinquei aqui durante a transmissão que ele chutou fofo. Mas tirando isso, não teve nenhuma outra grande oportunidade pro Pedro. Teve uma, não converteu, finalizou fraco, até conseguiu a finalização. Mas eu não tiraria, porque o Pedro é um cara que no lance ele pode resolver o jogo, cara. Ele é tipo o Arrascaeta. O Pedro com meia perna ele é melhor do que todas as outras opções de ataque do Flamengo. Ele é melhor do que Juninho e melhor do que o BH atuando ali como centroavante, na minha opinião. Então eu não tiraria. Poderia ter colocado o Juninho? Poderia. O Juninho também não joga de segundo homem, não joga pelos lados. Agora, se não há confiança no Juninho, nem pra ser segundo homem, nem pra ser o homem de referência, meu amigo, então precisamos pensar em repor, em trazer mais um atacante. E um cara com capacidade suficiente também de substituir o Pedro no segundo tempo, ou quando for fazer o tal famoso controle de carga, alguma coisa nesse sentido. Pra mim tá muito claro que não há confiança no Juninho. E agora, os próximos jogos do Flamengo na tela. Flamengo joga agora contra a Central Córdoba. Depois do Córdoba, o Flamengo encara... Cadê? Vamos lá. Central Córdoba. O Flamengo pega o Córdoba agora. Depois pega o Bahia, LDU, Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Tátira e Fortaleza. Esses são os últimos jogos do Flamengo antes da viagem pro Mundial de Clubes, né? Partindo para esses jogos dessa semana. Córdoba, quarta-feira, Bahia no sábado. Flamengo força máxima contra o Córdoba, obviamente. E agora, na sequência, tem o Bahia. E aí? Assim, eu não sei se dá hoje pro Flamengo, se dá o luxo de ficar poupando, né? Agora tem que ir pra cima nesses 4... Agora, Túlio, vamos lá. Sequência melhorando complicada. Aqui o ponto da nossa visão aqui, ó. O superchat do Alexandre Dutra. No lance anterior foi falta em cima do Bruno Henrique. Agora já é a segunda vez que o Léo Pereira comete pênalti. Agora o Danilo vai ficar de titular e outra. Se acontecer isso contra o Córdoba, o Flamengo encolher, não vamos classificar. É isso. Assina embaixo do Alexandre aí. Ó, Flamengo agora pega Córdoba, Bahia, LDU e Botafogo. São 4 jogos que o Flamengo não pode pensar sequer em preservar, né? Se for partir pra isso aí, eu acho que o jogo que você tem ali pra buscar controle de cargo, que foi contra o Botafogo da Paraíba,
Mas aí já é depois desses 4. Né? Então, é você fazer com que os jogadores entreguem nessas 4 partidas e você tem ali que ser um jogo que você pode dar um descanso para alguns atletas e tal, colocar no banco, o que for. Contra o Córdoba é o jogo mais importante do ano. Contra o Bahia, né, eu acho que não vai ser bom a gente perder ponto dentro de casa, tem que fazer valer o mando de jogo. Jogando diante da torcida, inclusive o Flamengo praticou um preço bem mais barato, talvez a gente esteja um Maracanã, né, mais pulsante, com mais torcedores. R$20 a menos. Então assim, já é uma coisa que vai fazendo a diferença. Aí tem o jogo contra a LDU, que é depender, né, do jogo de Córdoba. A gente tem que ver como é que vai chegar nessa partida, né? Mas também tem tudo para ser um jogo muito importante, um jogo extremamente decisivo. E quanto o Botafogo, era em teoria um jogo que a gente pudesse, né, vai ser um jogo... Botafogo qual? O original ou do fake? Então, acho que a projeção pra essa partida seria talvez enfrentar o Botafogo também brigando pelo título, né? Mas os caras os caras começaram, como disse o Tex, a temporada começa em abril, estão ainda em início de temporada, um mês só, né? Então, perderam pro Bahia, inclusive, de 1-0. Mas vamos ver também como é que o Botafogo vai chegar nessa partida. Também vai ser interessante acompanhar, porque o Botafogo também joga Libertadores, né? Então vai chegar na mesma pegada que o Flamengo, talvez com contextos diferentes, mas em termos de desgaste tem tudo para chegar de uma maneira bem parecida. Mas é uma sequência extremamente importante, tanto para o Campeonato Brasileiro como para a Libertadores. Não tem que poupar. Então é isso aí, ó. Flamengo pega Córdoba, Bahia, LDU, Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Táchira e Fortaleza. Os próximos 8 jogos do Flamengo na temporada são os últimos ali antes da viagem para os Estados Unidos no Mundial de Clubes. E, como a gente falou aqui, esses próximos 4 jogos do Flamengo, Córdoba, Bahia, LDU e Botafogo, são jogos importantíssimos e que o Flamengo não se pode dar ao luxo de preservar. Porque são 2 rodadas de Libertadores, 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. Flamengo que ainda é o vice-líder do campeonato, ainda está na disputa, o campeonato começando agora, então o Flamengo não pode se desgarrar. E na Libertadores a situação é um pouco mais complicada. O Flamengo precisa urgentemente dessa vitória contra o Córdoba, fazer valer o favoritismo para poder se acalmar no grupo C ali da Libertadores. Aí, como o Túlio falou, na sequência tem o Botafogo da Paraíba, jogo de volta da 3ª fase de Copa do Brasil, que aí sim o Flamengo pode tirar um pouquinho o pé ali com o cansaço físico dos jogadores, mas na sequência tem mais 3 pedreiras de novo. Palmeiras, concorrente ao título, ali a briga do líder contra o vice-líder, provavelmente. Se não for líder vice-líder, com certeza vai ser um confronto de G4. E na sequência, Táchira na Libertadores para fechar o grupo, e depois o Fortaleza, outro time também que complica, outro time que também é um time qualificado, é um time bom. Então o Flamengo, uma sequência ali que o adversário mais fraco é o Botafogo da Paraíba, né? Depois só pedreira, né?